e te agradecemos. Amém. 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 Obrigado, né? Amém. Obrigado. Bom, quem chegou por último, né? Acho que a Dani está aí, outros irmãos e irmãs também chegaram, Regina, de Paraíba do Sul também. Obrigado vocês por estarem aqui com a gente. Irmãos, um aviso antes de iniciarmos. A partir da próxima semana, não esta, né? Mas a partir da próxima semana, estas aulas, né? As aulas que eu estiver conduzindo os irmãos, elas acontecerão nas sextas-feiras. Então, a gente está transferindo de terças para as sextas-feiras, né? Significa também uma convicção de que aquele que está acima... A irmã Landa Souza está com o áudio aberto. Irmão. E dia de tempo não vai ter nada, não, é? Tem, só um minutinho, tem alguém com o vídeo aberto. Irmã fechou, ela já fechou. Já fechou? Tá, então tá bom. Então, deixe-me concluir. Então, assim, aí uma sugestão do irmão Giovanni, que nós temos alguns outros estudos acontecendo às terças-feiras, e sextas-feiras a gente não tinha mais nenhum, né? Até por outros motivos que ele chegou a dar. E então, a gente está transferindo as aulas de Eclesiastes, né, para a sexta-feira da outra semana, tá bom? Então, eu vou mandar alguns avisos durante a semana, a gente estava orando por isso, conversamos com o irmão Avaí, né, eu especialmente, e o irmão Avaí concordou, até porque ele já se manifestou que provavelmente vai estar conduzindo apenas as quartas-feiras. Então, terça-feira, o irmão Giovanni, o irmão Avaí devem estar divulgando outros estudos, tá? Porque a gente tinha muitos estudos nas terças-feiras, e nenhum na sexta-feira. Então, aí a gente está transferindo, né, estas minhas participações nas sextas-feiras. Giovanni, pode me ajudar nessa informação, por favor? É só uma pergunta. Tá, então, terça-feira da semana que vem não vai ter e começa na sexta. E essa sexta-feira, o Avaí vai dar algum estudo às 20 horas ou não? Vai, ele falou que ele vai estar assumindo aí, eu não sei se ele vai falar, tá com o irmão Edivaldo, acho que eu acredito que ele chamou o irmão Edivaldo. Então, o irmão Edivaldo está participando essa sexta-feira. Aí, na outra semana, tá bom? Continuamos o estudo de Eclesiastes, mas na sexta-feira, tá bom? Da próxima semana. Vocês vão receber outros avisos durante a semana. Landra, está falando? Landra? Abre o microfone aí, por favor. Tem duas irmãs. Só estou tentando comunicar, só tentando abrir a página correta. Tá bom. Você dá um irmão lá de qualquer célula? Desculpa, eu não ouvi. Conhece a irmã Landa? É porque tem irmãos com o microfone aberto, aí eu não estou conseguindo ouvir, tá dando microfonia. Rubem Apachon, deu. Isso. A Mary, pode falar, Mary. Qual vai ser o horário de sexta aqui? Nós temos todas essas feiras reunião de mulheres, né? Das 19h30 às 20h30. Vai ser às 20 horas, tia. Por que isso, tia? Porque terça-feira o Sérgio Feijó e o Enio Latorre dividimos, irmãos, uns iam para o Sérgio, outros para o Enio Latorre. E como terça-feira, e como na sexta-feira não tinha estudo, às vezes tinha Avaí, às vezes não tinha, por causa do trabalho, sugerimos, Sérgio, em vez de dividir na terça, vamos todo para o Enio e na sexta para ti, uma sugestão. E na quarta que tinha o Josué, não dá para botar no lugar da quarta? Na quarta-feira tem o Avaí, já tem o Avaí, e já dá aula. Sugestão das mulheres, das 7 às 8, aí dá para assistir. Eu também acho que das 7 às 8 seria bom, Mary, fazer das 7 às 8, aí daria assistir os dois. Bom, de qualquer forma, né, eu acredito que mesmo que você venha, Mary, de 8h20, 8h30, mais ou menos, eu acredito que você vai pegar bastante coisa, tá? A gente sempre passa um pouquinho, né? E a minha introdução geralmente é quase maior do que o próprio estudo, né? Mas tem aula gravada depois que você pode estar retomando aí também, tá bom? Mas nada como está assim, né? É bem melhor. É verdade. Bom, mas vamos começar, né, irmãos? Olha... Tem uma irmã aí também, Sérgio, que está com a mão levantada aí. Eu não vi aqui. Quem é? Oi, sou eu, Sérgio. Mas vai ser, de agora em diante, qualquer estudo, não é só o de Eclesiastes, não, né? Estudo que eu estiver conduzindo, né?
Às vezes eu chamo algum irmão para não me substituir, porque eu geralmente não gosto de faltar, mas às vezes eu chamo outro irmão com algum assunto importante. Às vezes eu faço um bate-bola duplo aí com o Edivaldo, né? Então, assim, mas seremos nós às sextas-feiras, tá bom? Para a gente juntar o maior número participar. Porque Tá nós bom? temos casa na sexta-feira. Entendi. De 8 às 10. Entendi. É porque já tinha, né? Então os irmãos não tinham muito. Então a gente está tentando reunir o maior número de interessados possível nisso na sexta. E tem as aulas gravadas, mas como a Matt falou, não é a mesma coisa do que ver vocês ao vivo, né? Mas estaremos juntos, tá bom? Só para ter uma ideia, hoje não tem Enio, ele tem um compromisso com a neta. Nós temos 32 janelas, o que não é comum nas aulas do Sérgio na terça-feira, que se divide. E vai ser assim na sexta-feira e na terça-feira. Só para ter uma noção. Então a gente consegue alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Tá? E, de qualquer maneira, a gente sempre vai estar vendo irmãos com outras atividades na igreja, né? Que bom, né? Que a gente tem, às vezes, tantas atividades. Isso é bom, tá bom? Bom, o livro de Eclesiastes, né, lá do Velho Testamento, ele está listado entre os livros de poesia, né? Os irmãos sabem que a Bíblia ela está dividida de obras literárias, né? Obras literárias, como se fosse uma biblioteca, e cinco livros poéticos lá do Velho Testamento, compreendido por Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, são livros considerados poéticos. Não é a poesia que o mundo contemporâneo, né, que hoje a gente tem, mas eram livros de grande reflexão. Geralmente, os livros poéticos, eles tinham duas coisas, né? Eles tinham louvor e lamento, né? E o livro de Eclesiastes, ele não é propriamente um livro nem de louvor, nem de lamento, mas está no livro de poesia. Porém, é um livro de grande reflexão sobre a vida. E eu tenho certeza que todos nós já estamos ganhando, né? Essa é a terceiro encontro nosso sobre Eclesiastes. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre Salomão, que a probabilidade de ter sido ele o escritor de Eclesiastes é muito grande, né? A gente falou sobre isso. Falamos também sobre algo tão importante, né? Foi sobre a sabedoria de Salomão, né? E a descrição mais precisa da Bíblia sobre o que vem a ser sabedoria, né? E nós comentamos lá, né, de que a sabedoria, ela nada mais é do que ter um coração compreensivo. E por que ter um coração compreensivo? Que esse foi o pedido que Salomão fez a Deus, né? E eu sei que se Deus pedisse para mim e para você, ou oferecesse para mim e para você, que você pedisse o que quisesse que ele daria, eu sei que nós teríamos uma lista bem grande de pedidos. Saúde, conversão de pessoas que a gente ama, curas, resolução de outros problemas, sejam cura física, emocional, psicológica. Eu sei que a gente teria uma lista tão grande, né? Eu tenho uma lista grande que eu vivo pedindo a Deus e peço todos os dias, né? Mas Salomão, ele pediu de Deus um coração compreensivo, né? Mas qual a razão de ter um coração, ou seja, de na intimidade, ele ser uma pessoa que compreenderia o outro ser humano? É isso que ele pediu a Deus. Ele pediu a Deus uma essência de compreensão. Talvez porque, até como filho do rei Davi, ou alguém importante, de autoridade no mundo, ele tenha visto um monte de gente que não compreende, que não se compreende, que não se aceita. E talvez esse seja um grande defeito do mundo, né? Pessoas que não se aceitam, pessoas que não se compreendem, pessoas que julgam, pessoas que condenam, que apontam. E eu sei que isso é uma falha nossa. Acho que todos nós cometemos esse pecado de não compreender, de não estar pronto para saber o que aquela pessoa de fato pensa, o que ela está vivenciando, o que ela está passando, né? Então, esse pedido de Salomão foi muito especial. E eu falei sobre isso para chamar a sua atenção com relação ao que esse homem tão sábio escreveu sobre a vida. Então, acredito que eu me sinto muito encorajado a ler Eclesiastes,
por causa do autor dele, que foi Salomão, né? Essa probabilidade grande. E quero destacar sobre duas coisas importantes da semana passada que ficou no meu coração, né? Uma que o irmão Edivaldo trouxe para a gente, não foi a primeira vez que ele trouxe essa, eu não chamo de contradição, né? Mas esse complemento, né? Que o texto que o irmão leu, que falava que Salomão pediu sabedoria, enquanto que o primeiro texto, né? O texto de Samuel, de Reis, aliás, Samuel e Reis que falam. Então, um texto fala sabedoria e o outro texto ele explica sabedoria, né? Então, isso foi um destaque importante. Outro destaque importante foi o próprio interior de Salomão, quando ele disse que ele não sabia como se conduzir, porque não passava de uma criança. Então, como é importante, né, a gente tomar cuidado da maneira que a gente se conduz. A palavra conduzir-se significa que você toma uma ação por alguma coisa que você viu, ouviu, percebeu, então você se conduz. E Salomão disse que reconheceu diante de Deus que ele não sabia como se conduzir. Ele tinha preocupação em como se conduzir diante de desafios e situações. E nós, o tempo todo, somos desafiados a gente se conduzir. Como você se conduz quando um filho não está indo para o caminho certo? Como você se conduz quando você é pego de surpresa? Quando você tem dificuldades? Quando você está doente? Ou quando você tem problemas? Ou quando alguém te questiona a sua fé? Então, como você se conduz? Então, Salomão reconheceu diante de Deus: Pai, eu quero um coração compreensivo porque eu não sei me conduzir. Entende? E ele ainda disse que não passava de uma criança. Então, foi muito legal isso de Salomão, né? Chegar para Deus e reconhecer que ele não sabia como agir, como se conduzir. Diante de certas situações, ele pediu de Deus: me ajuda, eu me conduzir de maneira correta, para fazer as coisas da forma correta. E é bom porque a gente tem em Jesus Cristo a maneira como devemos nos conduzir, né? Jesus Cristo, ele foi tão completo que ele nos ensina como nos conduzir diante de determinadas situações. E quando a gente obedece, a gente é abençoado nas ações. O resultado pode não ser nem bom nem ruim, porque muitas vezes obedecer Jesus Cristo vai desagradar um monte de gente, mas pelo menos você vai ter uma boa consciência diante de Deus e vai ter paz com Deus, porque você está fazendo a vontade dele. Não para agradar o mundo ou para que o mundo te aprove, mas para que você agrade a Deus, né? Como a Bíblia do Novo Testamento e o Velho Testamento ensina, né? Antes importa agradar a Deus que aos homens. E o fato de Salomão reconhecer que ele também era uma criança, isso significa que ele estava pedindo de Deus amadurecimento. Senhor, me ajuda a amadurecer, a ter uma fé madura, a ser um rei maduro, mesmo com pouca idade. E eu acho que isso é muito importante para a gente, tá certo? Muito bem, irmãos. Eu ainda não aconselhei ninguém, nem procurei encorajar ninguém a ler o livro de Eclesiastes antes dessas aulas iniciais. Nós teremos essa e mais uma aula inicial para a gente entrar no espírito de compreensão do livro de Eclesiastes. Para que você, quando ler Eclesiastes, você leia com essas informações importantes. Porque o livro de Eclesiastes ele é muito usado para desesperar algumas pessoas. E às vezes o mundo desespera a gente, né? Se você para refletir o que acontece no Rio Grande do Sul, na Zâmbia, né, um país africano, quando você vê o que está acontecendo entre Israel, tá certo? E os outros palestinos, quando você para pensar em favelas do Rio de Janeiro, né, entre favela do Coque, em Recife, ou tantos outros lugares do Brasil, que você vê, liga a televisão e eles despejam maldade, crueldade, violência, a gente fica com a impressão de que esse mundo está cada dia pior, né? E a gente fica com a impressão de que esse mundo está ficando cada dia mais violento. E algumas impressões nem sempre estão certas, tá certo, irmãos? E é muito importante que a gente, quando começar a ler Eclesiastes, a gente olhe para o mundo no ponto de vista de um cristão, não do ponto de vista de todos os seres humanos, tá certo? Então, por isso que eu encorajei todo mundo a gente conversar um pouquinho,
durante 4 ou 5 encontros, para depois a gente começar a ler Eclesiastes juntos e a gente se edificar num livro muito especial, tá certo? Muito especial. Ele não falará de doutrina, como a gente está acostumado, né? Não falará da sã doutrina, não falará sobre religião, ele falará sobre esse mundo que Deus criou, este mundo que o homem tornou, não é? E principalmente, não é? É um grande alerta, né, de Salomão para a vida da gente. Um dos destaques de hoje, né, nessa introdução é que acontece por 5 vezes no livro de Eclesiastes, ele usando essa expressão, disse comigo. É como se Salomão tivesse uma conversa interna. Na psicologia, nós chamamos de diálogos internos. Algumas filosofias dizem que isso é um palco imaginário, né? Então, Salomão, ele faz parte desse discurso dele em Eclesiastes, é ele falando com ele mesmo, né? Então, ele traz para todo mundo conversas que ele tinha com o próprio Salomão. É como se o Sérgio falasse com o Sérgio. E eu tenho certeza que todos nós temos essa conversa interna, né? Todos nós. A Clara, o Edivaldo, a Cris, Joel, cada um de vocês tem aqueles momentos de reflexão que você conversa com você mesmo. Fala, poxa, eu estou aqui falando comigo mesmo, e o que eu faço? Como é que eu entendo isso? E, poxa vida, por que isso está acontecendo? Por que Deus não age? Por que as pessoas são assim? Por que eu não consigo resolver minhas dificuldades? A gente tem sempre essas conversas, essas perguntas. E Salomão, ele usa isso por 5 vezes. Disse comigo mesmo. E algumas vezes, ele usa isso para se desafiar. Ah, por que não, Salomão? Por que você não faz isso? Né? Ou então, ele usa a expressão, poxa, olha o que eu pensei comigo mesmo. De que adiantou eu ter feito isso? Olha que interessante, né? Salomão, ele primeiro se pergunta, por que eu não me dou a alegria? E vou curtir a vida me alegrando, né? E depois ele diz assim, por que eu não bebo vinho e não me entrego a isso? Que mal faz? Como será que é? Por que eu não me entrego à prostituição ou por que eu não me entrego aos prazeres? Por que eu não empreendo tantas obras e tantas coisas? Eu estou falando sobre o capítulo 2. Então ele fica se perguntando muitas vezes, por que eu não faço isso? Aí ele fala isso para todo mundo, que um dia ele se perguntou, por que não? Olha que interessante, por que não? Depois de experimentar, de ver que aquilo não valia a pena, aí ele diz de novo consigo mesmo, olha, então eu disse comigo mesmo, tudo isso foi vaidade de correr atrás do vento, me arrependi, não devia ter feito. Entende esse discurso? E por isso que ele chama a nação de Israel, toda a nação de Israel, e faz esse discurso que tá escrito no livro de Eclesiastes. É o grande pregador chamando o povo e dizendo, olha, eu vou trazer para vocês toda a experiência da minha vida antes que eu morra. Se você quer saber, eu vou te dizer tudo. Do homem mais sábio que a terra já teve, o mais rico, provavelmente, tudo mais, mas ele chama o povo e diz o que vale a pena mesmo nessa vida. Então ele está dizendo ali para as pessoas que podiam invejá-lo, ou para as pessoas que não conquistaram o que ele conquistou. E também para dizer para as pessoas que estavam quase no mesmo nível dele, para que todos, os que tivessem pouco e os que tivessem muito, para dizer a coisa mais importante desse livro, que é, prestem atenção, temam a Deus. É a coisa mais importante do livro de Eclesiastes. Tenha temor de Deus. E eu fiquei pensando nesses dias, né, naquele texto lá de Tiago, capítulo 2, que diz que os demônios creem e tremem. Parece com a gente, né, irmãos? Os demônios creem e tremem. Como eles tremiam, os demônios, quando se encontravam com Jesus Cristo, né? Todos os textos diziam, né, que eles tremeram. E engraçado, né, que muitas vezes nós cremos, mas não trememos diante da presença de Deus, né? E aqui nesse livro,
ele usa essa expressão tão importante, né? Temam a Deus. Não pense que vai passar impune, né? Deus é profundamente amoroso, mas é justo, né? E se temermos a Deus, vamos viver uma vida diferente. Porque todas as vezes que a gente comete erros, né, irmãos, é porque a gente não estava temendo a Deus. A gente estava muito confiante. Até nos esquecemos de que Deus existe e que poderíamos estar nos encontrando com Deus naquele momento dos grandes erros que a gente já cometeu. Mas temam a Deus. Mas vamos lá então, irmãos. Trouxe hoje quatro frases muito importantes do livro de Eclesiastes. Eu já citei uma delas, né, mas é a última que eu quero finalizar com ela, que é temam a Deus. Mas existem 3 frases antes dessa que são muito importantes, tá certo? Para a gente guardar no coração. Os irmãos que desejarem, eu posso estar enviando, postando nos grupos, passando para o Giovanni replicar, no grupo do irmão Avaí também, e os irmãos que quiserem, eu posso mandar um texto em PDF dessas aulas, tá bom? Eu posso mandar o texto em PDF, que depois você vai segurando e juntando, acho que vai te ajudando na hora de você ler, tá bom? Vamos lá. Também posso passar alguns materiais que eu tenho usado para falar sobre Eclesiastes, tá bom? Então, vamos lá. Primeira frase muito importante do livro de Eclesiastes, vocês já sabem, é a palavra vaidade. Essa palavra, ela aparece 28 vezes no livro, tá certo? 28 vezes no livro, a palavra vaidade. Às vezes ela aparece da forma, tudo é vaidade. Às vezes ela aparece na forma, isso também é vaidade. Ou então, simplesmente, é vaidade. E hoje, a gente usa a palavra vaidade, irmãos, muitas vezes de forma errada, né? Eu lembro que assisti um filme, certa vez, que não aconselho para menores, mas foi um filme de pesquisa, de busca, é aquele O Advogado do Diabo, né? O Advogado do Diabo, não sei se vocês assistiram, e no final do livro, né? Aliás, no final do filme, aparece lá o diabo, né, encarnado numa pessoa, tem lá suas heresias lá, que a Bíblia não fala, mas em matéria de lição e de verdade tem muita coisa interessante. E aí aparece no final do filme aquele homem que figurou o diabo dando risada, dizendo, vaidade, meu pecado preferido, né, predileto. E é muito interessante, porque o livro de vaidade usa isso quase em todos os capítulos, e ele é muito enfático. E geralmente a palavra vaidade, né, ela aparece como resultado de coisas que foram feitas. Então a vaidade é o resultado de coisas que foram feitas, sejam coisas que aparentemente são boas e coisas que com certeza são ruins. Não é? É o filme do Al Pacino, né? Giovanni está falando aí, o autor é Al Pacino, isso mesmo. Bom, irmão também é cultura aí. Então, muitos dessas frases, vaidade, ela aparece no capítulo 2. O capítulo 2 vai ser muito importante para a gente entender o livro de Eclesiastes. Mas, de fato, o que essa palavra quer dizer? Ela é uma junção de 2 palavras no hebraico e tem tudo a ver com a palavra ídolo. Tá certo? É uma palavra que ela está na esfera dos ídolos, tá? Ídolos é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, e especialmente deuses, com D minúsculo, que você coloca no lugar do Deus único, Senhor dos senhores, Criador do céu e da terra. Então, a palavra vaidade no hebraico significa vazio ou oco. Então, quando o Salomão fala que tudo é vaidade, ele está dizendo que as coisas desse mundo, elas são vazias e ocas diante de Deus. Que você não pode colocar nada como ídolo da sua vida, nem dinheiro, nem família, nem nada, absolutamente nada diante de Deus tem consistência. Nada diante de Deus é preenchimento. Só Deus pode preencher o ser humano. E o próprio Jesus Cristo ensinou isso, né? Aquele que ama seu pai, sua mãe, seu filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Né? Isso dá até para explicar isso depois em outro momento, para não parecer
desumano de Jesus ou incoerente de Jesus, né? Até porque ele não era incoerente, muito menos desumano. Mas a palavra aqui, vaidade, ela significa isso, oco, vazio. É quando você perde o sentido, né? O sentido e o propósito das coisas, né? Então, vaidade dentro do livro de Eclesiastes é quando você perde o sentido desta vida, das coisas da vida. Qual é o sentido de ter filho? Qual é o sentido de trabalhar? Qual é o sentido de se entregar aos prazeres? Então, qual é o sentido de estar vivo e tendo tudo que a gente tem nesse mundo e sendo capaz de usufruir de tudo que a gente tem nesse mundo? Então, até coloquei aqui, né? Que seria quando se perde o sentido ou o propósito das coisas aqui da Terra. Quando você mistura os sentidos, quando você pega certas coisas e elas se tornam seu tesouro, e você briga por aquilo, você cria discórdia sobre aquilo. Então, nada aqui neste mundo pode nos criar discórdia uns com os outros. E, principalmente, nada nesse mundo pode nos afastar de Deus. Por isso que Jesus afirma em Romanos, capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem fome, nem angústia, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem anjo, nada, 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 nada. E o livro de Eclesiastes fala sobre isso quando ele fala de vaidade. O pregador aqui, ele diz que você não pode perder o sentido real da vida. Porque se você se perder dando um sentido ou um propósito errado para as coisas aqui da Terra, você certamente vai se esquecer de Deus. Então, é quando se exclui Deus de todas as coisas. É quando você tem as coisas, mas Deus fica em segundo plano. Esse é o sentido da vaidade. E as pessoas, como se não bastassem, ainda se sentem orgulhosas de dar às coisas desse mundo mais valor do que dão a Deus. E eu fico atento porque muitas vezes eu dou sentido e propósito errado para as coisas desse mundo. Quando eu me torno ciumento com as coisas que eu tenho, quando eu fico com medo de ajudar, quando eu dou atenção, quando eu tenho inveja, os ciúmes, né? E é interessante que Eclesiastes diz que tudo é vaidade. Trabalhar é vaidade, ter filho é vaidade, casar é vaidade, ter dinheiro é vaidade. Tudo é vaidade. Mas lembre-se, é quando qualquer uma destas coisas ocupa um lugar de Deus. Porque tudo aqui neste mundo, em comparação a Deus, é oco. É oco, é vazio. Por isso a palavra vaidade. No sentido de essas coisas, elas não são como ídolos. E não é verdade, irmão? Quantas pessoas têm os seus trabalhos como deuses? Quantas pessoas que se matam por causa do trabalho, matam por causa do dinheiro, matam por causa de mulher, ou de homem, ou de filho, ou de qualquer coisa. Porque esse é o Deus deles. E essa mensagem ficou muito clara quando Jesus disse, né? Você não pode servir a dois senhores. Então, quem é o Senhor da sua vida? Onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. É tão incrível, sabe? Que tudo que Salomão coloca nesse livro, ele faz você olhar diretamente para Jesus. Muito bem. Segunda frase, que aparece muito. Então, a primeira é vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade e é vaidade. São as palavras que aparecem muito. A segunda é correr atrás do vento. Ela aparece 9 vezes no livro, principalmente no capítulo 2, né? Coincidência, essas palavras todas vão muito no capítulo 2. E o capítulo 2 é um capítulo muito chave, né, para isso tudo. Então, correr atrás do vento. Eu gosto de pensar nisso e estudando, né, essa frase, tem 2 palavras importantes nela. A primeira palavra importante é a palavra vento. Vou começar de trás para frente. Então, a palavra vento. O vento, ele existe, tem seu propósito. Importante, quem disse que não? Não é verdade? Mas vento não se pode aprisioná-lo, não pode ter o vento. Ninguém vai vender vento em garrafa. Ninguém vai ter um tesouro guardado no banco de vento. Não é? O vento tem o seu propósito, mas não tem dono. Ninguém pode pegar, ninguém pode guardar.
E ele é tão importante para que tudo se movimente na Terra. A gente fala de água, que é muito importante, mas tanto quanto isso é o vento. Mas vento não se prende, não está no controle de ninguém. E nunca ninguém terá controle sobre o vento. Nada, nada de controle. Ninguém guardará vento. Então, ele usa muito no livro de Eclesiastes um alerta, porque ele diz que todas essas coisas na terra, irmãos, são vento. Você acha que guarda, tem a impressão falsa de que está seguro, você tem a impressão de que você tem, mas na verdade você não tem nada. É por isso que Eclesiastes diz que o homem, o espírito do homem, volta a Deus que o deu. Não vai com nada, não guarda nada, ninguém leva para Deus tudo que acumulou e que juntou neste mundo. Nem família, nem filhos, nem bens, nem nada, nem a doença a gente vai levar. Nada deste mundo. Por isso que ele diz, ele usa a palavra vento aqui. E, na verdade, a palavra vento aparece aqui nesse livro muitas outras vezes. Muitas outras vezes. Eu nem sei se eu coloquei aqui, mas muitas vezes aparece a palavra vento. Vento é uma palavra que o autor considera como situações corriqueiras da vida, que todos nós temos que passar por elas, e passamos porque elas estão aqui, mas fique atento, você não pode guardar nada disso. Né? Então, não viva neste mundo com a sensação do ter. É por isso que Jesus ensinou que felicidade não está no que você tem, mas sim em quem você é. Mateus capítulo 5, 6 e 7, principalmente capítulo 5. Então, Eclesiastes, mais uma vez, ele traz essa essência. Nada neste mundo você tem. Nada, nada. Neste mundo. E a felicidade não está no que você tem. Tudo que você usar a palavra ter, eu tenho filho, eu tenho uma casa, eu tenho saúde, eu tenho esse emprego, eu tenho essa inteligência, eu tenho essa faculdade, eu tenho esse diploma, né? Eu tenho essa esposa, eu tenho esse marido. Tudo isso não traz felicidade. A felicidade está no caráter, em quem você é, se você é limpo de coração, se você é humilde de espírito, se você é pacificador, se você é limpo de coração, enfim, deu para entender, né, irmão? Estou falando muito por alto aí. Então, essa palavra, essa frase, debaixo do sol, aliás, correr atrás do vento, ela tem a palavra vento, mas a palavra importante dessa é a palavra correr. Correr atrás do vento. Essa expressão aparece 9 vezes no livro de Eclesiastes. E correr significa ter como objetivo você colocar seus esforços totais naquilo. Aquele é o seu propósito de vida. Então, cuidado, porque tudo aquilo que é seu propósito de vida, que não é Deus, é correr atrás do vento. Você nunca vai conseguir, nunca vai guardar, nunca vai possuir. E a palavra correr atrás do vento, correr, o verbo correr aqui, ele indica seu objetivo maior. Você parou toda a sua vida, parou de orar, parou de ler a Bíblia, parou de confiar, parou de ser alegre, se estressou, ficou ansioso, nervoso, deprimido, gastrite, úlcera, tudo que você imaginar de doença que a ansiedade e outras preocupações exageradas trazem, isso é correr. São as consequências do correr, tá certo? Do correr. E, irmãos que levantaram a mão agora, eu preciso só concluir aqui, por conta do horário, tá certo, irmão? Aí daqui a pouquinho eu dou espaço para todo mundo questionar. Anota aí sua pergunta, seu questionamento, tá bom? Então, é muito importante a gente entender que correr atrás do vento, essas duas palavras. Vento é que você não guarda nada, nada é seu. E correr é todo o esforço que você faz, que você deixa Deus de lado. E, irmãos, eu tenho certeza que a grande maioria dos nossos projetos pessoais, eles diminuem o tempo que a gente oferece a Deus. Diminui, inclusive, a confiança que a gente tem em Deus. Porque quantas vezes a gente não está tão frustrado porque as coisas não saem do jeito que a gente queria que elas saíssem? Quantas vezes a gente não consegue as coisas que a gente queria e vivemos uma vida frustrada? Quantas vezes os relacionamentos são tão complicados? Quantas vezes a gente começa a culpar todo mundo por nossos infortúnios, ou nossas frustrações? Entende? Isso é correr. Então, Jesus disse em outras palavras, sabe? Não ande ou não corra com ansiedade. Não deixe que essas coisas tirem sua alegria. Tá certo? Não deixe. Então, correr atrás do vento
essa expressão no livro de Eclesiastes, ela é muito importante, tá certo? E a terceira frase aqui é debaixo do sol, né? Ele usa 3 vezes debaixo do céu, e eu particularmente não entendi muito por que essa diferença, ainda estou estudando esse contexto dele para tentar entender por que ele usou essas palavras, mas eu vou ficar com a expressão maior que aparece por 26 vezes debaixo do sol. Desculpa, 27 vezes, na verdade. Eu encontrei mais uma. Então, debaixo do sol representa aqui na Terra. Não está falando do céu, está sendo desconsiderado céu e vida eterna. E essa expressão debaixo do sol significa aquilo que é o seu horizonte. É para onde você olha, para onde o seu olhar para. Mais uma vez, lembrando do que foi ensinado no Novo Testamento. Olhar para as coisas do alto, não para as coisas daqui de baixo. Né? E tesouros no céu, não tesouros da terra. Né? Mas debaixo do céu significa o seu ponto de visão. É a concentração do seu ponto de visão. Por isso que ele usa mais de 20 vezes, mais exatamente 27 vezes, a palavra debaixo do sol. É a nossa preocupação com aquilo que é tangível. É a nossa preocupação com aquilo que eu vejo. Eu só acredito no que eu vejo. Me prova. Ou seja, é todo o desprezo que os seres humanos têm das coisas invisíveis. E se Deus é invisível, também vamos desprezar. E eu não vejo o que Deus faz, porque Ele tem que fazer na minha frente. Se Ele não fizer na minha frente, não me der provas, eu desprezo. Então, debaixo do céu, ou debaixo do sol, significa exatamente o ponto de vista humano do horizonte. As pessoas não conseguem ver além do sol. Só conseguem ver tudo daqui de baixo. Reclamam porque só veem as coisas aqui de baixo. O ponto de vista humano que ele retrata em Eclesiastes é de que você só consegue enxergar por aqui para a terra. Falta fé. Não tem como andar na fé. Tem que andar pelas coisas que se veem. Né? Não é diferente do que foi ensinado? A fé é certeza de coisas que não se veem. É certeza, é convicção que elas estão lá. E quem não tem fé, tem a crença, a fé no mundo. E isso acontece muito. Então, aquilo que é tangível, aquilo que eu tenho nas minhas mãos, a aparência, isso é que importa. Por isso que no livro de Eclesiastes, né, o pregador, ele fala dessas coisas debaixo do sol. É assim que o ser humano vê, é assim que o ser humano pensa. É assim que as pessoas que não têm Deus conseguem enxergar. Lembra da frase de Jesus, quando ele disse, né, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado? Visão. Lembra quando Jesus encontrou com Nicodemos, né, que ele disse assim para Nicodemos, quem não nascer de novo, né, tem essa mudança interior, né, de arrependimento, de temor a Deus, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né? Ver não é entrar, né? Porque ele disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nascer do batismo, né, da água e do Espírito, coloca você dentro do reino de Deus. Mas ampliar sua visão, enxergar, fazer com que os seus olhos sejam bons, você começa a ver Deus agindo. Não é? E isso é muito importante no livro de Eclesiastes. Ele fala do mundo no ponto de vista humano, para que a gente saiba que não podemos querer estar no mundo de novo, enxergando o que o mundo enxerga. E é um alerta para que a gente tome muito cuidado para você não ir na onda do mundo. E para finalizar o livro, né, eu tenho todas as passagens que falam isso, tá, irmãos? Mas eu gosto que você vá ler Eclesiastes várias vezes com esses pontos de vista que vão te ajudar. E por final, aquela frase que eu já havia dito, teme a Deus. Ela aparece principalmente no capítulo 5, versículo 7, quase como um oásis. No meio do livro, o autor chega e diz assim, Eclesiastes 5, 7. No meio do livro, quando ele está no auge do desânimo das pessoas, dizendo que as pessoas estão só vivendo pela vaidade, correndo atrás do vento, ele chega no capítulo 5, versículo 7, e diz assim, porque como na multidão dos sonhos
existe vaidade, assim também nas muitas palavras. As pessoas ouvindo tudo, sabe? Acreditando em tudo, mas ele chega e diz assim, tu, porém, teme a Deus. Ele quebra todo esse texto, essa vida humana que só olha para debaixo do sol e diz, teme a Deus. Senão você vai ficar nessa loucura. E ele finaliza no capítulo 12, versículo 13, né? Mais uma vez passando aqui para vocês. Capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, assuma. Pegar tudo e tirar o caldo. Aí você teme a Deus. Né? E ele conclui depois de guarda seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Mas essa expressão, teme a Deus, ela é muito importante. Ela aparece por mais 3 vezes. Capítulo 7, versículo 18, 8, 12 e 13. Ele fala de temer a Deus como para fugir das consequências do mal. Né? Nesses 3 capítulos, nessas 3 passagens, 7, 18, 8, 12 e 13, eles falam como um alerta, para fugir dessas consequências cruéis e ruins, teme a Deus. Mas no versículo 5, 7, 12 e 13, ele diz como a coisa mais importante que o ser humano pode fazer. É o nosso dever. E essa frase, ela aparece para destruir todas as outras. Aquele que teme a Deus, vai chegar no final da vida, né, quando ele diz lá no capítulo 12, você ficar velhinho, seus dentes caírem, quando seus cabelos ficarem brancos, quando você perder as forças, quando você não enxergar direito, quando tudo for pesado no seu corpo e você temer a Deus, nada foi vaidade. Você não correu atrás do vento, tá certo? E você não viveu somente olhando para debaixo do sol. Então, quando você teme a Deus, essa vida valeu a pena. Essa é a grande mensagem do livro de Eclesiastes.